Bom, vou dividir a aula mais ou menos o seguinte. Vou começar um pouco me apresentando para falar o que eu estou fazendo aqui, por que a gente está vendo isso. E a ideia dessa primeira aula do curso é dar um pouco o tom de tudo que a gente vai ver daqui para frente. Como divulgação em mídias sociais é uma coisa muito diferente da divulgação tradicional, tem uma outra dinâmica em relação à TV, rádio, jornal. TV, rádio e jornal, na verdade, a dinâmica começa com conheça alguém que vai te dar um espaço. Né? A premissa já é outra, né? E tenha uma reputação que permite que essa pessoa te convide para lá. O que a gente vai falar em mídias sociais, a dinâmica é completamente diferente. Então a ideia dessa primeira aula é dar um resumo do que a gente vai ver no curso e por que a gente vai ver as coisas nessa ordem. Então, antes de a gente ver como fazer vídeo, como fazer um roteiro, como filmar, como gravar, como fazer as coisas, que é o final do curso, para a gente poder fazer o projeto final de vocês, que é apresentar um vídeo desses, a gente vai ver o que tem que estar no fundo da cabeça para fazer um vídeo desses. O vídeo em si é tranquilo. A questão é qual é o meio onde a gente vai colocar isso, qual é a linguagem, qual é a preocupação, o que vai acontecer depois que você colocar esse vídeo no ar e por aí vai. Então, o primeiro terço do curso vai ser, e eu vou detalhar depois para vocês, o que muda com redes sociais, por que é um outro mundo e quais são as preocupações que tem que estar aí. No segundo terço a gente vai ver como se faz isso. Então a gente vai ver casos de canais, vamos analisar vídeos para ver qual a linguagem que as pessoas estão usando, por que elas fazem aquilo. E o terço final é prática mesmo, vai começar a escrever o roteiro de novo, reescrever, conversar entre a gente para chegar numa mensagem legal para a gente poder apresentar isso no final, tá bom? Então essa aula de hoje é meio que um resumo do que a gente vai ver no curso, com uma introduçãozinha de por que cada parte do curso é importante. Depois eu vou revisar o cronograma e a gente vai ver junto o que vai ter em cada aula. Então para começar, o que eu estou fazendo aqui, né? Quem sou eu? Por que eu estou falando de divulgação científica com vocês? É uma introdução que eu faço em quase toda a apresentação, mas é para falar, principalmente quando eu vou falar com graduandos e pós-graduandos, para dizer como é que um cientista, ou como é que um biólogo, alguém com uma formação técnica, foi parar numa área de divulgação científica e que lições que a gente teve nesse meio do caminho. Então eu fui começar relativamente tarde com divulgação, em comparação com o interesse de vocês agora, durante a graduação, em estarem vendo isso. Durante a graduação, meu interesse em contato com outras pessoas para falar de biologia foi dar aula. Dei aula durante uma boa parte da graduação, para cursinho. Foi muito legal a experiência, porque a prática do cursinho era chegar em Jandira, que é uma cidade que fica 4 cidades para fora de São Paulo, 3 cidades para fora de São Paulo. Tinha que pegar Castelo e era 1 hora e meia para chegar lá. Mais ou menos como se tivesse que vir para cá, só que por causa do trânsito, não da distância. E eu dava aula no fim do dia, num cursinho popular, que as pessoas chegavam cansadas do trabalho, tinha mãe, pai de família, todo mundo já bem num outro ritmo de vida, eu era o mais novo da turma, e eu tinha que dar uma aula que primeiro era acessível, porque boa parte daquelas pessoas às vezes não tinha tido nem o ensino médio minimamente razoável, e tinha que ser uma aula que era divertida, porque estava todo mundo cansado, de saco cheio, com sono, e quase dormindo. Então tinha que ser uma aula brincando e uma aula que fosse acessível para as pessoas. E eu percebo que é meio que o que eu faço até hoje no próprio Nerdologia. Tem que ter piadinha, tem que ser uma coisa leve. Nem sempre é acessível, mas a ideia é tentar chegar nas pessoas com que elas não estavam preocupadas em ouvir falar disso. Só que na pós-graduação a gente pendura a alma nas agências de fomento, entrega para elas e não pode mais dar aula. E aí eu fiquei com essa vontade de falar de ciência, mas não sabia que dava para fazer de outras formas. Entrei numa disciplina sobre comunicação científica, vou colocar assim, conheci o nobre Fafá, que está aqui, o Rafael, e a gente conversando no fim do curso, no almoço e tudo mais, ele falou, cara, você está sempre falando de um monte de coisa aqui, tem um monte de ideia, monta um blog, escreve disso na internet, você lê um monte de blog, por que você não escreve um também? Beleza. E aí eu fui escrever um blog que era começou como transferência horizontal, porque era uma transferência de informação que não era vertical, de pai e mãe para filho e filha. Pouquíssimos entendiam a piada. Aí eu troquei de nome depois para Rainha Vermelha, que aí o pessoal não só não entendia, como se perguntava por que eu me chamava de rainha, sem conhecer a teoria evolutiva. E deu certo, foi um negócio que foi legal escrever, foi legal fazer, dava para ver as pessoas comentando, participando, e eu comecei a conhecer outras pessoas legais que também faziam divulgação. Uma delas foi o Carlos Otta, que hoje é professor da Bioquímica da USP, que fazia um blog chamado Brontossauros em Meu Jardim. Fazia, acho que ele ainda faz, mas em outros cantos. E ele virou e falou, cara, a gente consome muitos blogs, mas você já percebeu que lá fora, para ter credibilidade, os blogs se juntaram numa rede?
por que a gente não monta uma rede de blogs de ciência em português? E ele veio com esse nome, Lablogatórios, que a gente colocou no ar em agosto de 2008, com 22 blogs. E em pouquíssimo tempo a gente foi chamado pelo Science Blogs, que ainda é, acho, a maior rede de blogs de ciência, que virou e falou, pô, vocês não querem ser o braço em português? Fazer o Science Blogs Brasil? E a gente montou o Science Blogs Brasil, levou um tempo entre agosto e março para formatar os blogs, transferir, fazer tudo, e ir para o ar, que chegou aí a mais de 50 bloggers, e barra um monte de coisa, e ainda é um grupo bastante ativo entre si, assim, são pessoas que a gente conversa, se encontra, vê o tempo todo, vivo vendo Fafá por aí. Foi excelente, assim, uma experiência de vida que me marca até hoje por conhecer pessoas interessantes, conhecer pessoas que fazem coisas legais. O núcleo de blogs é um núcleo com o qual eu ainda interajo. O Leandro, a gente também se conheceu via blogs de ciência, né? Encontros de blogs científicos, e eu gosto de frisar essas coisas por causa do seguinte. Quando eu entrei na graduação, primeiro dia de aula, um professor de fauna, flora e meio ambiente, que a gente chamava de fauna, flora e fantasia, virou e falou, aproveita bem esse momento na sua vida, porque essa vai ser a última vez que vocês vão encontrar tanta gente interessada na mesma coisa num lugar só. E é meio que é isso, né? Você se junta na graduação, tem um reset do que você fez antes na sua vida, né? De que colégio que você veio, de que cidade que você veio, o que você fez. Meio que todo mundo se encontra na graduação e, né, a coisa dissolve, né? Até a posição na camada hierárquica da escola que você ocupava no ensino médio não tem nada a ver depois, né? Você provavelmente era um bom aluno no ensino médio, você chega aqui e você descobre que grandes coisas, né? Boa sorte. Provavelmente vocês passaram por isso constantemente, né? Então, dá esse reset e todo mundo se encontra porque agora todo mundo quer a mesma coisa, né? Quer fazer uma graduação, adquirir um conhecimento e fazer algo. Isso é muito bom porque te junta com pessoas que você não teria nenhuma outra afinidade para fazer aquilo. Eu tive uma segunda oportunidade de fazer isso. Na verdade, eu estou na terceira ou quarta já. Que é conhecer pessoas que queriam fazer outra coisa que eu também queria fazer, que era divulgação científica. Então, o Science Blogs, para mim, ele foi meio que essa segunda graduação, assim. Foi outra chance de esquece o que você fez antes e encontra um monte de gente que quer uma coisa legal, assim. Nesse caso, tinha gente, por exemplo, no Science Blogs, militar reformado, que já estava aposentado, tinha cartorário, jornalista, advogada, sei lá, geóloga, tinha gente de todo canto, mas todo mundo queria falar de ciência no meio. Então isso é muito bom, recomendo fortemente para qualquer um. Produzir conteúdo num lugar é uma ótima chance de você conhecer pessoas interessantes que também são proativas e querem produzir coisas legais. Então, daí vem a experiência toda. E uma coisa que me aconteceu durante a pós-graduação fazendo o blog foi começar a atuar profissionalmente fazendo isso. Quando eu estava em 2009, eu estava preparando uma pauta sobre vírus para mandar para um podcast que eu ouvia muito, que era o Nerdcast, que eu queria convencer os caras a falar de ciência com os cientistas lá dentro. E aí eu conheci eles numa Campus Party, cheguei já perguntando as coisas mais idiotas possíveis, e falei, cara, vocês têm que falar de ciência. Aí um cara chamado Jovem Nerd, na época ele era chamado Jovem Nerd, virou e falou, manda uma pauta aí pra gente ver o que é. Beleza, aí eu organizei uma pauta enorme sobre o que era gripe aviária na época. E aí, mandei, não deu em nada, nunca mais a gente se falou por uns bons anos, mas eu tinha aquela pauta pronta sobre o que era o vírus da gripe e começou a estourar uma gripe chamada gripe suína, no México primeiro e depois no resto do mundo. Por pouco tempo se chamou até gripe mexicana, mas os mexicanos foram bem rápidos em não deixar a coisa seguir com esse nome, e virou uma gripe suína. E aí eu fui lá e troquei um pouquinho o texto, ao invés de aviária, eu passei a explicar o vírus da gripe suína e coloquei isso no blog num domingo. E no próprio domingo já tinha 30, 40 comentários. Isso nunca aconteceu na história do meu blog, o normal era ter 2, 3 por dia no máximo, numa época muito ativa. E começou a vir muita gente para esse blog. E aí que eu fui descobrir que não tinha mais ninguém no Brasil falando do que era o vírus da gripe. Os jornais estavam falando de quantos casos de gripe estavam acontecendo. Estavam falando de quantas pessoas estavam doentes, por onde o vírus estava circulando, mas não tinha ninguém falando do que é um vírus da gripe, por que ele volta todo ano, por que a vacina tem que ser trocada, como que o remédio funciona, dá para tomar remédio ou não quando você está gripado, que efeito que ele faz, tem remédio que atua no vírus ou ele atua no sintoma, na dor de cabeça, na dor no corpo, por aí vai. E só tinha uma pessoa escrevendo isso, depois algumas, que era eu, porque eu tinha uma formação, porque eu estava estudando virologia e podia falar daquilo. Então me fez reconhecer bem cedo o valor que tem quando a gente tem um conhecimento, está ganhando uma formação gratuita na universidade, pelo menos gratuita para a gente, né?
não gratuito para o público, de pôr esse conhecimento em prática e chegar nas pessoas e falar disso. Aí a BIREME, que é a Biblioteca Regional de Medicina, viu os posts, entrou em contato com o meu orientador na época e me chamaram para escrever os blogs de gripe da BIREME, via uma chamada da OMS, da Organização Mundial de Saúde. E aí eu fui escrever os blogs, eles traduziam para o espanhol e para o inglês. Foram acho que 40 posts sobre como funciona o vírus da gripe. Não foi uma coisa de grande impacto, mesmo porque os textos eram voltados para profissionais da área da saúde, mas foi muito bom já poder trabalhar com o que eu estava pesquisando. Aí já me ensinou também que se você fala de coisas que são relevantes para a saúde ou para outras coisas, tem grana, tem gente fazendo aquilo, e deu para conciliar com a pós-graduação. É só não dormir e tudo flui. Isso é uma lição que eu aplico várias vezes ao longo da formação, assim. E dava para conciliar e fazer as coisas junto. Então, beleza, funciona. Dá para escrever coisa, dá para fazer divulgação, mas como que eu vou chegar em grandes públicos? O blog tinha esse problema, sempre teve esse problema. Nem todo mundo lê. Se você quer falar com pares, se você quer falar com pessoas que também têm uma boa formação, dá para falar pelo meio escrito, você vai chegar nelas. O acesso do Rainha Vermelha até hoje ele é basicamente de universidades públicas, assim. Ou universidades internacionais. Quando eu escrevo lá, eu estou falando com outros, ou graduandos, ou pós-graduandos, ou docentes. Eu estou falando com pessoas que têm uma formação já muito grande. Como que eu poderia chegar num público maior e mais interessado? Aí, o Johnny Ken, que foi um veterano meu da biologia, da turma acho que de 99, tinha terminado a bio e foi para a área de programação. Ele foi montar um site que era um encurtador de links. Eu ainda vou falar de para que serviu o encurtador de links na época. E conheci o pessoal do Jovem Nerd, que fazia o Nerdcast. Aí eles chamaram o Johnny Ken para fazer um podcast de biologia, sobre evolução. É uma preocupação muito grande, tanto do Alexandre e do David, de ter cientistas falando com propriedade das coisas no que eles fazem, e chamaram um cara que tinha uma formação em biológicas. Aí o Johnny falou, tem um amigo de graduação que fala bem e pode explicar evolução, pelo menos está com esse conteúdo mais fresco na cabeça, aí pode falar com vocês. Aí me liga o Jovem Nerd, fala, Átila, prazer, o Johnny me indicou você, não sei se você já ouviu um podcast chamado Nerdcast, será que você topava participar para falar de ciência aqui? Não sei se você já ouviu. Eu falei, hoje? Não, e por aí vai. E deu certo. E um grande ponto, eu conhecia a dinâmica já do Nerdcast, e um grande ponto, desde quando eu fui participar lá dentro, isso é bem nítido nos primeiros que eu participava, quando eu ainda não tinha uma relação com o público do Nerdcast, nem com o pessoal do Nerdcast, né? Quando ainda era o Jovem Nerd e o Azaghal, que o meu objetivo era fazer, em algum momento, o Azaghal perguntar que. Se ele perguntasse que, o assunto estava ganho. Então eu tinha que dar alguma coisa absurda no episódio para ele perguntar esse que, e aí eu ter a brecha de poder explicar o que é absurdo e fazer a coisa mais legal. Então um episódio que esse que acontece no primeiro minuto é o Nerdcast de terror, que eu falo da história da loira do banheiro. Que eu abro falando, eu sou o Átila e já fui a loira do banheiro. Mas na hora, ele, quê? Porra é essa? E, quer dizer, tava ganho esse episódio. Eu podia contar a história que fosse depois, que já tinha alguém interessado. Recomendo isso muito para vocês, tá? Esse ponto de gancho vale desde sempre. Deu certo no Nerdcast. Os podcasts de ciência foram bem comentados, os episódios de ciência tinha muita gente comentando, discutindo, recomendando, e foram me chamando. Eu fui voltando e falando. Isso desde 2011, mais ou menos. Tá? Faço questão de botar o comentário do pessoal empolgado, né? Falando que dormia no ensino médio, mas foi ouvir o podcast e curtiu. Da época que o Nerdcast ainda tinha comentários embaixo. Da época que não era briga de pedra e foice nos comentários. E, bom, aí o pessoal do Jovem Nerd fazia um canal no YouTube, que é o Nerd Office. Faço questão de ressaltar isso porque eles faziam isso profissionalmente já. Em 2011, 2012, 2013, o Jovem Nerd já tinha quase 10 anos de site no ar, já tinham patrocinador, já tinham loja, vendiam camiseta, Deus e o mundo. Quer dizer, eles já estavam atuando profissionalmente na internet. Isso para mim fez toda a diferença do mundo para começar. Tá? Então, eu tenho até receio muitas vezes de usar o Nerdologia como exemplo de divulgação, porque o Nerdologia começa numa situação muito privilegiada. E privilegiado que eu falo de know-how profissional mesmo, dos envolvidos que começaram fazendo aquilo. Mas é legal ressaltar porque isso é uma preocupação também, especialmente se você quer chegar num público grande, né? Então, o que acontece? Eles tinham o Nerd Office tinha um quadro dentro do canal deles que chamava Nerdologia, onde eles iam mais a fundo nos filmes,
para explicar como que as coisas funcionam. Então, por exemplo, o primeiro deles é sobre a trilha sonora do James Horner. Depois eles fizeram um sobre Matrix, para falar se as pessoas podiam ou não ser bateria em Matrix. Foi uma coisa que eu revisitei esse ano para falar deles ainda. E eles escreveram na lista do pessoal que participava do Nerdcast, falando, vocês têm umas ideias de tema, do que a gente pode falar aqui, se tem dá para trazer ciência para o Nerd Office? Dá para a gente fazer isso? E aí eu estava nessa, eu já estava fazendo podcast, vendo que tinha um público grande, já tinha feito meio escrito e sabia que o público era menor. Será que no vídeo dá pra gente chegar em mais gente ainda? Será que com uma outra linguagem, falando com essas coisas, dá pra falar com mais pessoas? Aí chamei o Dave e falei, cara, eu não posso mandar um vídeo pra vocês ao invés de mandar uma ideia, um tema? Aí ele, manda pra gente ver aí. Aí eu mandei um vídeo de 10 minutos falando sobre World War Z, ou Guerra Mundial Z, que era um vídeo de zumbis que pra mim, estudando o vírus, era muito fácil de discutir, né? E mandei o áudio só, aí eles devolveram e falaram, não dá pra você falar menos do filme e falar mais de zumbi, da ciência disso? Perfeito, né? Tá bom. Mandei de novo, e só que o que acontece? Quando eu fui fazer isso, eu já tinha terminado o doutorado. Fim de doutorado, eu sei onde a pessoa está na pós-graduação pelo blog dela, porque se ela desaparece é porque ela está chegando perto da tese. Não dá tempo de fazer mais nada. E eu tinha acabado de passar por isso. Eu tinha defendido o doutorado, perdi 30 quilos, já ganhei todos eles de volta. Porque tinha tirado esse peso das costas da tese. Juro pra vocês que fez essa diferença na minha vida. Falei, pronto, agora eu tô lindo, leve, solto, posso dormir direito, dormir até acordar. Você sabe que prazer que é esse? Você acordar sozinho, não acordar com o despertador tocando sem saber em que país que você tá. É um sonho. E tava indo pro pós-doc, ia passar um ano fora do país, e mandei essa ideia para eles. Aí o Dave responde assim, cara, ficou legal, a gente está montando uma empresa, que é a Amazing Pixel, que é uma network de canais no YouTube. A gente vai produzir com ela alguns canais e a gente quer transformar o Nerdologia num canal. Falei, da hora, manda um vídeo a cada 3 meses, um por ano. Como é que a gente faz? Ele, não, é semanal. Semanal. Aí o termo técnico é fudeu. Não vai dar. Aí eu falei, cara, não é possível, eu não tenho como, eu tô indo pra fora, vou ficar num outro país, não tenho nem casa lá ainda, não fechei o lugar, não fechei nada, eu não tenho câmera, eu não vou ter como gravar esse negócio. Ele falou, faz assim, leva um microfone, leva o fone que você usa pro Nerdcast, o microfone, grava o áudio e manda o áudio que a gente edita e põe isso no ar. É isso. É isso. Então, tá bom, é só não ter vida, mas não vou precisar da câmera. Então, beleza. Aí cheguei lá fora, fiz o acordo com o chefe lá, que eu ia passar, eu só ia fazer os vídeos de fim de semana, então era 14 horas no laboratório, e aí no fim de semana que eu podia estar viajando, conhecendo os States, aproveitando mais as cervejas artesanais, vendo a esposa, tendo uma vida, eu aproveitava para escrever o Nerdologia e gravar e mandar para os caras porem no ar. Mas deu certo porque a restrição de tempo e do formato ajudou a gente também, né? O Nerdologia, quem já assistiu, já viu que ele é super elaborado, tem umas telas, né, todas artísticas, escritas, feitas, que começou por essa demanda de não poder aparecer lá. Mas no fim ajudou muito o formato. O fato de ser 5 minutos, que era o máximo que dava para escrever no fim de semana, ajuda a gente até hoje a fazer um vídeo que é bem fácil da galera assistir, clicar, vão ver em sala de aula, passar antes da aula. Então, no fim, as restrições acabaram ajudando muita gente. E uma coisa que foi essencial foi ter o Alexandre e o David desde o começo virando e falando, olha, é semanal, vai ter trilha sonora, vai ter um editor profissional, tem que estar no ar tal hora, se apresenta no começo do vídeo, dá a tua credencial, daí que vem o Átila, biólogo, pesquisador. Se fosse o Átila fazendo isso, o Átila chegar e falar, oi, tchau, e fazer a introdução, falar do assunto. Não ia saber fazer isso como uma linguagem de YouTube, mas precisei desses profissionais que falaram, olha, a linguagem do YouTube é essa. Esse é o formato, esse é o dia, isso e aquilo. Até hoje a gente está protegido de sambas do YouTube por causa disso. Veio notificação, tem o sininho, tem sinal de fumaça, abre a porta da sala 3 vezes se você quer saber qual é o filme da semana. Tanto faz pra gente, quinta-feira de manhã, 11 horas, o vídeo está no ar e é isso. Então, veio do costume do podcast deles e isso ajuda a gente até hoje. Tanto faz a notificação do YouTube, o pessoal sabe que quinta, 11 horas, o vídeo está no ar. Então esse aspecto profissional ajudou muito. É um ponto para mim bem marcante, foi o Dave pegando o primeiro vídeo e falando pro editor, que na época era o Tucano, Tucano, esse vídeo está muito bem feito.
Quanto tempo você levou para fazer esse vídeo? Aí o Tucano, foi 2 semanas. Ele, então, não faz isso não. Faz ele mais mal feito do jeito que você faria em 1 semana para ver se fica legal também. Porque tem que estar toda semana aqui. E de fato, chegou uma hora que o Tucano não dava mais conta de fazer o Nerdologia. A gente acabou trocando, desde 2014, é o Estúdio 42 que faz, porque era muito trabalho para uma pessoa só fazer. Então até isso, quer dizer, o vídeo podia ser melhor? Podia. Mas aí ele não seria semanal. E a prioridade é ele estar bom o suficiente para ir para o ar, e não perfeito. Então são preocupações e preocupações que a gente tem que ter para uma mídia social, que é diferente de outros meios, que é bom a gente ver e entender o porquê. E isso levou ao Nerdologia, que é o canal que é hoje. Aqui ainda é uma tela de bem antes, 1 milhão e pouco de inscritos. Eu vou usar essa tela para falar dos vídeos aqui, a gente vai rever isso ao longo do curso, eu vou falar mais vezes, até para mostrar para vocês uma dinâmica de como muda quando a gente vai para uma rede social. O canal chegou hoje a quase 2,5 milhões de inscritos, tem vários vídeos que já passaram de 1 milhão de views, mas tem uma coisa que eu queria chamar a atenção para vocês que é bem legal. Aqui no começo, aqui acho que a gente ainda estava no Nerdologia 80, 100 ou coisa assim. Se vocês verem, quase todos os vídeos que estão lá no topo são vídeos de personagens. O Wolverine, quem tem o soco mais forte, como ganhar superpoderes, que a galera achava que ia entrar e ver um vídeo mesmo de, olha, toma água sanitária que você vai ganhar superpoderes. Não sei. Quem tem mais poder, o sabre de luz, levante zumbi. E com o tempo a gente foi ganhando muito mais view em vídeos que são mais filosóficos. Tempo, buraco negro, paradoxo, é só uma teoria, que é um vídeo sobre como a gente recria a história na biologia e na astronomia, como a gente recria o passado e não faz teste de hipótese, e por aí vai. Então tem uma dinâmica diferente também. O que a gente está atendendo de imediato é diferente da galera que vai voltar para ver o vídeo por mais tempo, é diferente de quem vai assistir isso lá na frente, e isso tudo a gente vai ver ao longo do curso e vai levar em conta. Tá? Isso aqui é mais lembrem disso, que o canal muda, as coisas mudam, o meio é dinâmico, para a gente ver isso mais para frente, tá bom? Bom, e isso traz a gente para o que é o curso de verdade, para o material de como fazer divulgação nessas novas mídias. E eu adoro dar esse exemplo aqui para começar a coisa. Alguém faz ideia do que é aquilo ali no canto? Do que é esse negócio aí no canto? Isso daí é o primeiro iPad. Juro para vocês. Isso aqui é um tablet, de verdade. É um tablet. O nome tablet vem disso aqui. Tá? Só que isso aqui não era aquela ali é uma stylus, com a ponta de cá ela escreve, com a ponta de lá ela apaga, nesse monte de cera dentro desse quadrado. Isso daí é cera de abelha, e você vem com a pontinha daquela stylus, o nome stylus vem daí, e escreve na cera a sua mensagem. Depois com a outra ponta você raspa essa cera e pode escrever uma mensagem nova. E se você quiser, você derrete essa cera, faz uma tábula rasa, sem nada escrito, e aí você tem uma tábula nova, onde você pode começar a escrever de novo. Daqui que vem, inclusive, o termo tábula rasa. Então isso aqui já era um tablet. Já era aqui que as pessoas podiam escrever mensagem. Isso aqui é onde começa uma das primeiras redes sociais, lá em Roma. Esse era o Zap Zapios, na época. Isso aqui era o escriba, que vinha... Vocês estão vendo que ele está com um tabletzinho ali? Pronto para anotar? De verdade, de verdade. Como é que o pessoal fazia? Roma já juntava todos os ingredientes que você precisa para ter uma rede social. Um monte de gente confinada num espaço pequeno, com dinheiro sobrando, sem tanto problema para a cabeça, sem tanto problema que é problema de saúde, falta de comida e outras coisas. Disputas políticas o tempo todo, que é um dos motivos mais fortes para mandar zap por aí. E com tempo e dinheiro para poder fazer essas coisas. Tempo e dinheiro que hoje a gente consegue por muito menos, é claro. Naquela época era uma coisa mais das elites. Mas o que acontecia? Vinha o escriba no escritório do advogado, no escritório do contador ou quem fosse, e o cara ditava a mensagem. Esse daqui era a mensagem de áudio, sabe? E ditava o áudio. Aí o escriba ia lá e anotava no tablet. Tanto que nessa época a escrita que eles usavam era uma escrita feita para leitura mesmo. Não tinha pontuação, o espaço, muito menos os emojis que a gente tem hoje, para poder contar as coisas. O escriba vinha, escrevia a mensagem no tablet, tem várias, dá para ver que tem várias tábulas ali com ele. Ele escrevia nas tábulas, fechava isso e descia correndo. Chegava na casa do cara, mandava a mensagem para ele, lia a mensagem. Aí o fulano respondia, ele anotava a resposta, voltava correndo e trazia a mensagem para o cara de novo. Então era uma mensagem em áudio com delay de meia hora, coisa assim, mas que funcionava muito bem e não podia falar que não foi lida. Né? Dava para mandar na hora ali. E num dia dava para trocar 10 ou 15 mensagens dessas. Então, de verdade, era uma rede social funcionando
Numa boa. Se a pessoa estivesse mais longe do que isso, se o escriba não... Se o sinal não chegava tão longe, porque o Zap Zap os cansava, eles mandavam carta, e a carta levava um dia para chegar. O sistema de correio deles era muito bom. E as cartas tinham até abreviação. Então, por exemplo, SB, EEV, se Vales, BNS, Diego Valeo, que cortou a ponta, é tipo, se você tá bem, que bom, eu também tô bem. Então já abria com a abertura, um segue de volta no final, hashtag é nóis, fazia uma carta e mandava para as pessoas e trocava isso o tempo todo. Então, de verdade, a vida social em Roma era regida, para quem tinha condições de levar essa vida, para quem não era escravo, que era o grosso, na verdade quem trabalhava ali, era regida a troca de mensagem escrita e falada. A mesma rede social que a gente vê hoje. Isso, na verdade, é o primordial. Então a gente está num momento que é o oposto hoje. A gente saiu da era do broadcast, onde só TV, rádio, jornal comandavam os meios de comunicação, e a gente está voltando para o meio onde as pessoas trocam mensagens entre elas, sem depender desses meios grandes de amplo alcance, mas que são unidirecionais. Mas isso que a gente faz hoje não é novo. Isso, na verdade, que a gente faz hoje é o que a gente sempre fez. A gente está voltando para esse meio agora. Tá? Então, não entendam rede social. O Instagram, o Orkut fechou. O Snapchat está mal das pernas. Quem garante até quando o WhatsApp vai estar no ar, o Instagram, o YouTube? Deus o livre, também me preocupo com isso. Mas, rede social como um todo é o que a gente sempre fez. É a nossa afinidade. É assim que a gente se comunica. Vou passar para vocês vários pontos que são super comuns de outras épocas aqui, justamente por isso. Então, esse tipo de troca de mensagem que a gente fazia sempre aconteceu. A gente sempre fez isso. E a gente só está voltando para a nossa afinidade agora para fazer como a gente fazia antes. Então, de novo, não entendam o momento que a gente está agora como algo novo. Na verdade, não é um novo. É uma volta para o que a gente sempre procurou. Né? Alguém chegou a usar o Orkut aqui? Já deixaram mensagem no mural dos outros? Sabe qual que era a primeira mensagem no mural? Era como a galera trocava mensagem em Pompeia. Você vai em Pompeia hoje, tem pichação na parede. Era assim que o povo combinava encontro. Fulano, te vejo na praça hoje às 8. Aí você voltava para casa e estava escrito no teu mural. Te vejo na praça às 8, você sabia que você ia encontrar a pessoa na praça às 8. A galera deixava propaganda no mural, tinha spam também. Tinha propagandinha, azeite do não sei quem, é o melhor azeite que você vai fazer, que você vai comer. Prostíbulo de não sei quem, todo mundo sai com um sorriso. Mensagem dessa mesmo, escrita ali. Prostíbulo e mensagem política era o que mais tinha mensagem em Pompeia. Até hoje está registrado isso nas paredes, está lá guardadinho. Se você for lá, você vai ver que post em mural já vem dessa época. Uma coisa que também vem dessa época são as celebridades. Olha que legal. Eles também tiveram a transição de rede social para o meio de broadcast. A diferença é que o broadcast deles era o Círculo Máximo e era o Coliseu. O Círculo Máximo, que é onde eles faziam corrida de biga, que era o grande evento da época, ele tinha 150 mil a 250 mil lugares para as pessoas ficarem. Em Roma, isso é 1/3 da população adulta. É o mesmo volume de uma audiência de TV em pico de audiência hoje. Então, a mesma coisa que acontecia. A diferença é que ao invés de ligar na TV, você ia para o lugar e via as pessoas. E quem corria em biga era a celebridade máxima, assim. Tanto que até hoje, o atleta mais bem pago da história era um piloto de biga. Até hoje, se você converter pela inflação, o cara fez coisa de 12, 17 bilhões de dólares. É mais do que Magic Johnson, Michael Jordan, qualquer troco do Neymar. O Neymar é troco do bolso do cara, porque a gente faz hoje. E era daquela época, porque eram muito menos pessoas para receber esse recurso também. E eram celebridades. Isso aqui é uma action figure. Isso aqui vendia... É sério! Isso aqui, essa estátua de osso de um gladiador, vendia na lojinha, fora do Círculo Máximo, do Merchan. E o pessoal saía depois da corrida para comprar action figure pro filho, do cara do Coliseu que estava lutando, ou do piloto da coisa. Isso aqui é o Merchan. Sabe aquela lampadinha da Marvel ou de herói que o pessoal tem, que você coloca na parede e liga para ver o personagem? Isso aqui é uma lampadinha de herói, de Merchan. Isso aqui é uma lamparina. O Casi Máximos aqui era um gladiador, e essa lamparina de óleo, ela tem 2 furos. Um tá logo embaixo da perna dele e o outro tá na ponta dessa base aqui embaixo. Isso aqui era uma lamparina a óleo. E esse furo de baixo, que está perto do 419 ali, é a entrada de ar, e ali embaixo da perna dele é onde você punha fogo para essa lamparina iluminar a tua sala. Então você tinha como comprar uma lamparina de herói para o teu filho,
Feita em massa, isso aqui era feito de terracota, os caras tinham a forma e faziam 2.000 dessas. É merchan da Disney assim, igualzinho. E punha a venda na lojinha para você comprar depois da disputa, da corrida. Pô, a gente ainda precisa atualizar essa action figure, que ele não perdeu a orelha ainda, mas essa aqui é de colecionador. Leva edição limitada, só 100 delas, ano que vem já vai ser outra. Leva essa para casa. E tem um monte dessas. Uma das coisas mais preservadas da época são essas lamparinas de terracota, que eram celebridades da época. Então assim, tinha anúncio de o óleo que o gladiador passa antes é o azeite da marca tal, consuma o azeite dela em outdoor, o pessoal escrevia na mensagem, colocava na ânfora, é o azeite do atleta tal, e por aí vai. Tinha merchan, tinha patrocínio, tinha celebridade, da mesma forma que a gente tem hoje. Então a gente só está voltando para uma coisa que a gente sempre fez, que acontece quando você junta um monte de pessoa num lugar e direciona a atenção delas para a mesma coisa. Isso aqui era o primeiro influencer, só não era digital influencer, era influencer de azeite na época. Né? Não era azeite de influencer, alguma coisa assim da época, mas funcionava da mesma forma como a gente tem hoje. Só para dizer para vocês de novo que são os mesmos problemas, são os mesmos fenômenos e algumas coisas vão e voltam para acontecer sempre. Seguindo para a próxima rede social. O que vem em seguida? Até ali em Roma a gente estava falando sobre as pessoas terem que visitar o lugar ou dependerem de alguém para fazer essa troca de mensagem. Mesmo naquela época, papel era uma coisa cara. Papel foi se tornar popular na Europa lá no século XII. Popular assim, minimamente comprável, quando as pessoas podiam usar isso para outras coisas. E aí começa outra rede social, que é a rede social via panfletagem. Então, os primeiros jornais eram panfletos que a galera escrevia e trocava essas mensagens e pendurava em meios públicos, sabe? O mural de mensagens da graduação, da igreja, do shopping, do mercado, onde for, era onde a galera fazia essa troca de mensagem. E você começa a ver as primeiras dinâmicas de redes sociais acontecendo aí. Então uma delas para mim que eu acho a mais marcante é do Martinho Lutero, que foi lá e falou, não, tá errado isso aí, não tá legal o Papa vendendo indulto para as pessoas, né, aceitando doação para a igreja para perdoar as almas, hashtag tá errado isso aí. E foi lá e escreveu as 95 proposições dele num pôster e fixou esse pôster na porta da igreja. E o que começou a acontecer de diferente nessa época? Eles já tinham as primeiras prensas. A prensa já tinha se popularizado o suficiente para o pessoal poder copiar isso. Então ele teve que fazer algumas mensagens na mão mesmo, escrever lá 5 pôsteres e colar na frente da igreja. Mas em pouco tempo, se eu não me engano, foi em outubro que ele colocou isso na porta da igreja. Em dezembro, alguém tinha pego essa mensagem e eles já tinham transformado isso no molde para poder imprimir esses cartazes. E começaram a imprimir. E com a prensa de Gutenberg, você consegue fazer 60, 100, 200 cópias de um papel desse no dia. E agora você consegue distribuir para mais pessoas, essas pessoas podem levar para outros lugares, fazerem mais cópias e propagar essa mensagem. É a mesma dinâmica de quando o WhatsApp começa a permitir que as pessoas encaminhem mensagem para 200 outras. Agora, aquela mensagem que tinha um impacto local e só chegava naquelas pessoas, começa a chegar em muito mais gente. Então o pessoal começou a fazer isso. Pegaram o cartaz do Lutero, transcreveram isso para a prensa e começaram a imprimir o manifesto dele e propagar entre as pessoas. Então, pela primeira vez, a igreja teve que responder alguma coisa. Responder o fake news que o pessoal estava compartilhando via as redes sociais deles. E não tem como controlar, porque quem levou o cartaz e escolheu espalhar para outros, não necessariamente vai levar a resposta da igreja. Se você não tem penetração naqueles grupos, naqueles nichos onde a mensagem está circulando, acabou. Você não controla para quem aquela mensagem vai e você não chega nessas pessoas com a sua mensagem de volta. Qual que foi a resposta que a igreja teve que dar? Fazer os pôsteres dela e colar na porta com a resposta. Falar, não é bem indulto, a alma vai ser salva de qualquer jeito. Veja bem, já foi. A igreja protestante nasceu disso. Nasceu de um protesto em rede social. Tá? Não é só pelos 20 mandamentos, né? Não é só pelos 10 mandamentos, mas só que foi uma rede social, na época, via prensa. E aí você percebe que o poder começa a cair, a sair da mão de quem controla a oratória, de quem controlava o púlpito da igreja, para quem controla a prensa e distribui essas mensagens para outras pessoas. E é a dinâmica que a gente vê acontecer de novo agora.
Tá? Só que, vê, aqui ainda era uma via de duas mãos. O Lutero pôde fazer o pôster dele, fazer a mensagem dele e pôr ela para circular. A igreja teve que responder fazendo o pôster de volta e pondo ele para circular. Até aqui, isso era uma rede social. Porque você pode fazer as duas coisas. Eu posso consumir mensagens e eu posso escrever. Eu posso escrever o meu protesto, eu posso escrever o meu panfleto, eu posso escrever a minha parte e participar ativamente nessa rede. Ela ainda não é unidirecional. E isso começa a mudar quando o alcance dessa mensagem aumenta. Quando a gente começa a ter as primeiras prensas a vapor. Porque agora a dinâmica é outra. O problema da prensa a vapor, para quem estava no poder, é o seguinte: uma prensa dessa aqui girando, operada por 5, 6 pessoas ao redor, consegue imprimir 5.000 cópias por dia. De um jornal, de um pôster, de um cartaz. E aí, ferrou. Porque são 5, 10 mil pessoas recebendo essa mensagem. Antes, o jeito que você tinha de fazer isso era o governador ir lá e falar, ó, vão os mensageiros em praça pública e vão ler o meu pronunciamento. Era só ele que conseguia falar com tanta gente ao mesmo tempo. Agora, um jornal desse chega em muito mais gente. Pior ainda, se esse jornal se juntar, se a prensa a vapor se juntar com uma outra invenção que é o telégrafo. Daily Telegraph, jornal inglês, vem justamente dessa época, quando as pessoas conseguiram fazer um telégrafo. Que aí o problema é o seguinte: até aqui, antes da prensa, quem controla o meio de mensagem é o governo e quem controla a circulação de mensagens é o governo. A hora que você consegue imprimir quantas cópias de jornal você quiser, você conta o que você quer. E a hora que você puder usar o telégrafo, você pode contar isso antes do governo contar. Então, por exemplo, Esparta foi à guerra. Voltaram e contaram o que queriam. Perderam, mas foram 300 que lutaram com a força de 5.000, que mataram todo mundo, que fizeram e aconteceram lá. Isso é o que Esparta quis contar. Porque não teve mais ninguém voltando de lá para falar o que se passou. Mas não, fica tranquilo, gente. O pessoal não morreu à toa, não. Você não está ferrado, lascado, tendo que dar todo o seu trigo pro exército à toa. O exército perdeu, mas ó, lutaram bravamente. O mundo vai lembrar dos heróis espartanos. Beleza. Quando começa o telégrafo, o que acontece? O exército voltou, perdeu. O pessoal do jornal vai lá, recebe uma mensagem lá da frente de batalha na Rússia e fala, ó, morreu todo mundo congelado. General não soube planejar o ataque. E aí você vai contar o quê? Que esse pessoal foi bravo? Esse monte de picolé que morreu lá? Já foi. Então o telégrafo elimina esse poder na hora. Porque agora quem consegue transmitir mensagem instantaneamente consegue contar essa verdade muito antes e de outra forma. Aí, isso deixa de ser uma rede social. Quando você pode fazer 5, 10, 15 mil cópias de um jornal e quando você pode usar um meio de transmissão de mensagem instantânea ou semi-instantânea, que era o telégrafo, que foi o primeiro meio a romper barreira, a coisa muda completamente. Porque agora isso tem poder político. Agora quem controla uma prensa dessa, conta o que quer. E vai por mim. O primeiro uso disso não é imparcial. Nunca. É para ganho pessoal. Tá? Antes do telégrafo, a gente não sabia nem que tinha fuso horário direito. Antes do telégrafo e do trem. Você não tinha como saber que está chovendo aqui em Campinas, mas São Paulo não estava chovendo hoje. Pelo menos não de forma intuitiva. Alguém tinha que vir e contar, não, mês passado não choveu não. Ou choveu. Mas você não tinha como saber o que se passava simultaneamente nos lugares. É com o telégrafo que você começa a ter que levar em conta fuso horário. Que se eu for daqui para o Chile, meio-dia aqui é diferente do meio-dia no Chile. Se eu fosse levar 2 meses para chegar no Chile, tanto faz quando é meio-dia lá, quando é meio-dia aqui. Agora, se eu estou mandando mensagem meio-dia daqui, lá ainda é 5 da manhã, não que o fuso é um pouco menor que isso, né? Mas dá às 5 da manhã, eu começo a ter que levar em conta que o meu meio-dia não é o meio-dia de todo mundo no resto do mundo. Tá? É com o trem indo para todo canto que eu começo a falar que se o trem sai 1h30, é a mesma 1h30 de Campinas, é a mesma 1h30 de São Paulo, é a mesma 1h30 do Rio de Janeiro. Porque até então cada cidade contava a hora do seu jeito. O meio-dia era o meio-dia do relógio da igreja. É o meio-dia local, não tem meio-dia global. Não tem essa de meio-dia em São Paulo é meio-dia no Rio. Isso vem com esse tipo de comunicação, com esse tipo de demanda. E a coisa muda completamente. Por exemplo, o primeiro jornal do Brasil mostra uma coisa que vocês vão ver que lembra um pouco o que tem acontecido. O Correio Brasiliense foi o primeiro jornal do Brasil.
É tido ainda como o primeiro jornal do Brasil. É difícil falar que ele era o primeiro jornal do Brasil porque ele é impresso em Londres, que era onde tinha as prensas a vapor. Mas, como é que era o nome do sujeito? Deixa eu pegar o nome dele aqui, só para lembrar. Eu vou ter que voltar depois. Escrevi aqui embaixo. Hipólito da Costa. Obrigado. Deixa eu voltar. Então, voltando. Quem imprimia o Correio Brasiliense em Londres era o Hipólito da Costa, que era um brasileiro que vivia lá, imprimia essas tiragens e mandava isso para o Brasil. E foi logo depois do Brasil Império, acho que ele começa em 1910, 1912 a imprimir 1810, 1812 a imprimir o Correio Brasiliense, que era quando ele começou 3 meses antes do primeiro jornal brasileiro trazido pela corte portuguesa em 1808. Então ele começou coisa de julho a fazer esse jornal e a corte portuguesa trouxe o jornal oficial deles, que era a Gazeta do Rio de Janeiro, em novembro, dezembro, porque eles trouxeram a prensa para o Brasil de fato e fizeram. Mas em parte, por que eles tiveram que trazer essa prensa para o Brasil e fazer um jornal no Brasil? Porque o Correio Brasiliense falava mal do governo. O Hipólito da Costa queria a independência do Brasil e ele fazia o Correio Brasiliense justamente atacando o governo e falando por que a independência era importante. E publicava o jornal dele em Londres e o pessoal circulava isso aqui. E o governo estava a pé das calças, porque era um meio de comunicação que eles não controlavam, falando do que tinha de errado com a corte, falando do que tinha de errado com o Brasil. Como que resolveram isso? Pagando para o Hipólito da Costa. Tem um historiador inglês que levantou uns documentos mostrando que o embaixador português em Londres pegava uma grana da coroa e dava essa grana para o Hipólito baixar o tom e começar a elogiar a coroa portuguesa aqui no Brasil e parar com esse jornal de extrema imprensa aí que estava criticando o governo. Então o jeito que eles tiveram foi comprar a imprensa para conseguir mandar a mensagem deles. E claro, fazer a imprensa oficial do governo no Rio de Janeiro. Então desde então já tinha essa dinâmica. Os primeiros jornais todos, no mundo inteiro, eram jornais partidários. Eram jornais para defender um partido, ou para defender um governante, ou para atacar um partido, ou atacar o governante. Que era quem tinha dinheiro para pôr nesse tipo de coisa e imprimir um negócio que custava muito caro. Foi só quando o patrocínio começou a vir, foi só quando as marcas começaram a fazer propaganda nos jornais e as pessoas começaram a fazer classificados, que os jornais tiveram que adotar uma postura mais isenta. Porque a marca não está preocupada com se o cara está em pé ou não, ela só quer estar bem com quem está governando. Então ela não pode financiar um jornal que critica um partido agora, se daqui a 2 anos é outro partido que vai estar no governo. Ela vai sempre ter que procurar um meio que é mais apartidário. E é a partir daí que os jornais começam a ser mais isentos. Que aí você começa a ter uma separação entre quem capta dinheiro e quem escreve as notícias, a ter a isenção, a ter a formação jornalística, a ter a preocupação em ter fontes, em citar as coisas. Mas o primeiro uso do jornal era fake news. Sem fim. Porque você tinha que fortalecer um político ou outro. O segundo uso do jornal era fake news para vender. Eram as páginas amarelas, eram jornais baratinhos que tinham que vender tiragem. E aí, para fazer isso, colocavam notícia escandalosa e sangue na capa o tempo todo para as pessoas poderem comprar. Era o clickbait da época, para a galera poder comprar de monte. Foi só quando veio o patrocínio lá na frente que a coisa se tornou mais profissional, mais bem feita e por aí vai. Um exemplo de um dos primeiros jornais a ter que se profissionalizar por conta de patrocínio é o New York Times, que está em pé aí até hoje. Mas vários outros começaram como jornais partidários, porque era o jeito que as pessoas tinham de falar. Tá? Esses meios sempre foram meios de exercer política, na verdade. E eu estou deixando isso muito claro porque é nesse meio que a gente trafega quando vai fazer vídeo, comunicação, divulgação. A gente não pode esquecer que são meios políticos. E que o que a gente faz lá dentro vai ser interpretado de um jeito ou de outro. Sempre foi assim. Na verdade, a isenção aí é que é a novidade. A princípio, o uso era como ferramenta de política. E, bom, o que aprenderam com os jornais? Aprenderam com os jornais que quando a escala desse meio é muito grande, você tem que controlar ele. Então o controle começa com o jornal. Os jornais foram os primeiros a ser regulados, ao governo virar e falar, você e você pode imprimir jornal. Você não. Você de jeito nenhum. Então as primeiras organizações, as primeiras mídias foram formadas pelas concessões. Foi quando o governo falava, você pode, você não pode falar. Você tem voz, você não tem voz. Principalmente para só dar voz para quem estava defendendo a mensagem do governo. Independente do país, tá? Não estou falando isso de Brasil, Estados Unidos ou o que for. E o rádio
foi um uso muito maior disso. O rádio começou como rede social. O rádio AM, quem tinha os primeiros rádios AM, eles eram transmissores e receptores. Você podia ouvir o que as pessoas falando, mas também mandar mensagem para elas. Então, por exemplo, dentro da agricultura isso foi revolucionário, porque o pessoal podia falar, olha, está chovendo aqui, adianta a tua colheita, atrasa a tua colheita, semeia amanhã, porque se está chovendo aqui hoje, amanhã isso vai chegar para você ou não. Era um jeito de você poder trocar mensagens a longas distâncias. Mas à medida em que a gente começou a desenvolver antenas cada vez mais potentes, que podiam mandar sinal para cada vez mais gente ao mesmo tempo, começa a não ser interessante você ter qualquer um falando. Você começa a ter que regular quem vai falar. Então, quando vem a rádio FM, de frequência modulada, que ela vai muito mais longe do que a rádio AM, ou melhor, ela tem um sinal muito mais forte que o da rádio AM, e você consegue falar com mais gente numa curta distância, você começa a ter que regular isso e falar, não, só essas pessoas podem falar, só essas pessoas vão ter acesso. Então as primeiras companhias de mídia, BBC, British Broadcast Company, ABC, já viram aquele canal americano? ABC, American Broadcast Company, vem do rádio ainda, que foram as companhias que ganharam as concessões para poder usar esse meio e fazer isso. E quem fez isso maravilhosamente bem foi o governo nazista, que soube fazer propaganda pelo rádio como ninguém. O que a Alemanha fez foi botar rádio na casa das pessoas, porque agora o Führer tinha um jeito de falar com as pessoas. Liga o rádio, ouve o programa do governo e é daqui que vai vir a propaganda, é daqui que vai vir a mensagem. Então os governantes em pouquíssimo tempo aprenderam que se eles não usassem o rádio para falar com as pessoas, eles iam estar se alienando. E o rádio mudou completamente a maneira como os políticos faziam discurso. Quem não sabia usar rádio, quem fazia um discurso à la Fidel de 4 horas, longo, que exigia atenção contínua das pessoas, como eu estou sacrificando a de vocês aqui, não tinha voz no rádio. Os políticos que se deram bem no rádio foram aqueles que aprenderam a reduzir o discurso de 1 hora para 10 minutos, 15 minutos, mandar uma mensagem forte, empática, enfática, falada no rádio. Quem não se adaptou para esse novo meio, nem foi eleito na época, nem governou. Mais ou menos como que a gente viu acontecer na eleição de 2018. Quem soube usar uma rede social agora foi eleito. Quem não soube, ficou para trás. Foi exatamente isso que aconteceu com o rádio. E os governantes em pouco tempo perceberam que eles precisavam desse instrumento e controlar esse instrumento para poder fazer. E por que eu falo de governo controlando isso o tempo todo? Para ressaltar que nesses meios a mensagem é unidirecional. É só quem fala no rádio que pode falar com as pessoas. As pessoas só podem ouvir o que está sendo falado, elas não podem responder a isso. Então não é mais uma rede social, ainda é um broadcast. Ainda é uma central única, ainda é unidirecional. Isso daqui é uma live do presidente Franklin Roosevelt, semanal que ele fazia, que ele sentava atrás da mesa para se dirigir às pessoas, não sei que dia de noite que ele fazia isso, para mandar a mensagem dele de governo. Já viram isso, presidente fazendo live no meio novo, para falar com as pessoas e para dar a mensagem dele? E ele usava isso, esse aqui usava isso para acalmar as pessoas. Ele chegava lá e falava, ó, tá circulando tal boato, tá circulando tal coisa. Principalmente ele pegou o período do final da Depressão Americana e o começo da Segunda Guerra, então ele entrava e falava, olha, eu vou mandar as tropas para não sei onde, os americanos estão lutando, se mantenham coesos, se mantenham trabalhando. Ele estava ali para motivar as pessoas toda semana, não para desanimar as pessoas, e falar com elas o que elas tinham que fazer. Transmitir mensagens que a imprensa não transmitia. Então o jornal podia falar outras coisas, né? As mídias que o governo não controlava mais tão diretamente podiam falar outras coisas, mas o presidente tinha um canal na sala das pessoas que ele podia falar o que ele queria. E o Franklin Roosevelt é o melhor exemplo de quem soube fazer, e o FDR, né, que os americanos abreviam, soube fazer isso muito bem. Conduzir esse discurso dele semanal. A rainha inglesa ainda tem a mensagem anual dela para as pessoas via rádio, que todo ano ela faz por 70 anos, 60 anos, negócio, 50 pelo menos ela faz, muito bem. Porque aprenderam rapidinho que esse meio novo era isso. E quem se adaptou ao meio ficou, quem não se adaptou ao rádio perdeu o cenário político total. Porque era uma nova mídia que você tinha que falar com uma nova linguagem. E daí, do rádio para a TV, a coisa foi ainda mais evidente. Porque com o rádio já tinham aprendido que quem controlava o rádio controlava as vozes. Então a TV ela foi a base de concessão desde o começo. Então o jornal tentaram controlar. Rádio tiveram que correr atrás para fazer bonitinho. TV já foi, ó, quem tem rádio e a gente já deu a concessão, pode mandar sinal de televisão. E é isso. Com quem o governo já sabe interagir bem,
quais são as rádios, quais são os lugares que mandam, que seguem a mensagem ou que não pisam muito fora da linha e que se comportam bem, são esses agora que vão poder usar esses meios de produção. Então, se jornal e rádio começaram como rede social e foram transformados em broadcast, TV já foi broadcast desde o começo, só para as rádios que já tinham concessão. Então a BBC está aí hoje, é uma rede de broadcast de rádio no começo, a ABC está aí hoje, é uma rede de broadcast de rádio no começo, a Rádio Bandeirantes virou o canal Bandeirantes, a Rádio Tupi virou a TV Tupi aqui, todas eram rádios, a Gazeta foi rádio, depois virou TV. Então a TV já foi uma coisa que já foi direto para quem era dono de rádio, para quem já tinha voz, a mensagem. Muitos políticos dependiam disso, tem muito político até hoje que é eleito porque é dono de rede de televisão e aí ele consegue um espaço para falar com o público, porque são meios para chegar na atenção das pessoas. Só que desde então seguem essa dinâmica de só alguém fala, todo mundo escuta. A TV foi o pico disso. Aqui no Brasil, a TV Globo foi o auge do que é todo mundo ter atenção voltada para uma tela ao mesmo tempo, fazendo a mesma coisa. Isso nunca mais vai acontecer. Pelo menos, provavelmente. A atenção de todo mundo está voltada e presa para a mesma coisa, porque a diversidade do que a gente tem hoje é insana. Mas o que a TV conseguia fazer, que é ter 60% das casas no Brasil assistindo a mesma coisa no mesmo horário, é um alcance insano hoje em dia. De você falar com tanta gente ao mesmo tempo. E de mandar uma mesma mensagem para todas elas. E como que a TV podia fazer isso? Ela podia fazer... O Super Bowl e ainda assim vai ser por 15 canais, por 15 meios, né? O evento Super Bowl tem uma atenção insana voltada para ele. Mas isso tudo não está mais na mão de um canal, né? Na mão de uma mídia fazendo isso, como foi o final da Torre de Babel, eu acho. Foi a última grande novela do Brasil que teve audiência de 60%. Torre de Babel? Avenida Brasil. Avenida Brasil. Que foi o final de Avenida Brasil. A TV foi o primeiro grande aparelho que todo mundo foi ter em casa e distribuir, né? Teve uma época em que as pessoas, para comprar o primeiro eletrodoméstico, tinham que decidir entre geladeira e TV. Ela foi a primeira que chegou na casa de muita gente. Hoje não tem mais isso, é o celular, ponto. E a gente vai falar disso. Então, como que a TV fazia para manter essa atenção, para manter as pessoas no lugar e se manter tanto trabalhando com o governo e com tudo? Ela depende de reputação. Então diga o que você quiser dizer, que qualquer canal de TV é partidário, que qualquer canal de TV tem que defender um ponto político, vai atacar o governante X, vai defender o governante Y, mas ele ainda tem que responder pelo que se passa lá dentro. Se alguém chegar e falar uma mentira óbvia na TV, aquela pessoa vai ter que responder legalmente pelo que ela falou. Então, claro, você pode manipular as pessoas, você pode direcionar elas a ver isso, aquilo? Pode. Mas se você fizer isso explicitamente, se eu chegar lá no jornal e falar morreu fulano e o cara não morreu, eu vou responder legalmente pelo que eu falei. Você não tem que fazer isso em rede social. Quem viu aqui o seu barriga morrer 30 vezes na rede social? A TV não pode fazer isso. Ela não pode ganhar essa audiência. Ela pode apelar, ela pode fazer uma série de coisas, mas ela depende de reputação. Se ela for pegar mentindo claramente, isso fere a reputação dela, isso tira marcas de lá, isso acaba com o modelo de negócios. Então, a mídia, a TV, é uma das mídias que mais depende de reputação, assim como grandes jornais. Por que eu chamo a atenção para isso? Porque quem ganha a voz na TV ganha na base da reputação, na base da familiaridade e da reputação. O que eu quero dizer com familiaridade? Você vai lá e pega uma pessoa, elege aquela pessoa para ser quem as pessoas vão ter familiaridade e você põe ela toda semana na cara de todo mundo em casa até alguém criar empatia por aquilo. Então, tem N celebridades de TV que se você for encontrar essa pessoa na rua, você vai falar, né? Quem gosta dessa pessoa? Você não tem que gostar dela, você só tem que ver tanto ela na sua cara que um dia ela parece teu vizinho. Porque até 2000 anos atrás, até 200 anos atrás, a única pessoa com quem você passava mais de 1000 horas do seu ano eram os seus vizinhos, era a sua família. Então, por exposição, a pessoa vai ocupar o mesmo espaço mental agora. O Faustão. Quantas horas vocês já viram o Faustão na vida? Vocês já trocaram uma conversa com ele? Nunca. Então como é que você aprende a reconhecer quem é o Faustão, reconhece a voz dele, qualquer o louco que fizerem, você sabe que é o cara. Nem vou tentar fazer o... Você sabe que é o cara. Por familiaridade. Porque puseram tanto a cara do Faustão na sua frente, que você sabe quem aquela pessoa é agora. Isso era familiaridade.
E isso custa caro, porque faz 20 anos que estão tendo que pôr a cara dele na sua frente. Então ano que vem vão pôr a cara de quem na sua frente de novo? Do Faustão, já gastaram tanto com ele? Por que toda novela tem a mesma cara? Eu não tenho TV em casa, já tem quase 10 anos. Toda vez que eu vou almoçar alguma coisa, eu olho e falo, nossa, são as mesmas pessoas. Por que são as mesmas pessoas? Ainda, fazendo novela, fazendo a mesma coisa. Porque quem você já gastou dinheiro para tornar familiar com as pessoas. Tá? E o outro negócio que é a reputação, que é isso aqui. Ó. Esse daqui é o meu ex-orientador, dando uma entrevista sobre Zika vírus na Globo News. Repara ali embaixo. Paulo Zanotto, professor e CB USP. O que o Paulo Zanotto fez para aparecer na TV e ter voz? Ele é ele tem uma boa oratória? Ele tem um corpo sarado? Ele tem... O que ele fez para aparecer ali? Ele é um cara que grita muito? Não. Ele é um cara que fala bem, sabe explicar as coisas, mas que faz pesquisa em Zika vírus. Ele é um pesquisador muito competente. E isso é o que a TV queria. Ela quer alguém com credencial. Ela quer alguém que vai aparecer no lettering embaixo e não vai passar vergonha. Então você tem uma grande gama de profissionais, editor, jornalista e por aí vai, para se certificar de que quem vai falar ali tem a qualificação para falar aquilo. Nem sempre. E às vezes vem uns picaretes enormes. Às vezes entra uma grávida de Taubaté lá, que não tinha bem a credencial que vendia. Mas a grande preocupação dessa mídia é a reputação. É ouvir quem pode ser ouvido, pode ser quem é mais interessante por esse ou aquele viés político, ou por isso e aquilo, mas ainda depende de reputação. E a prova disso é o nome da pessoa estando ali embaixo. Eu tenho que dar a qualificação de quem veio falar aqui para dizer por que a pessoa tem essa voz. Se você quisesse falar, se você quisesse fazer divulgação científica no meio de broadcast, uma das coisas que você tinha que fazer é ter reputação. É ser um profissional competente. Então, para o Leandro dar uma entrevista sobre física, tudo que ele tem que fazer é uma boa pesquisa em física, teoricamente, para o pessoal que vai lá, entra no Lattes, vê quem entende de ótica, quem entende de metais raros. Ah, o Leandro. Então chama o Leandro para dar uma entrevista aqui. E claro, tem a fama, tem o que uma pessoa conhece, outra faz, fala, mas o principal que ele tinha que fazer era fazer um bom trabalho e garantir que ele tinha um currículo para responder pelo que ele queria falar. É isso. Quem escolhia dar a voz era o meio de broadcast. Na rede social isso se inverte completamente. Quantas vezes vocês receberam uma mensagem de WhatsApp que a pessoa tem a qualificação do que ela está falando ali? O pessoal até forja, né? Esse áudio aqui é uma técnica da Fiocruz falando que o Zika vai fazer você perder a perna. E aí vem a mensagem, mas quem é essa pessoa, né? De onde ela vem? Qual que é a credencial dela de verdade? A gente até imita isso, mas não é uma coisa necessária. A mensagem circula apesar disso, né? Então, nesses meios aqui não, esses meios tinham esse filtro. Por isso que a política muda completamente, por exemplo, com redes sociais. Porque na rede social, você fala o que você quer, incluindo os políticos. Na TV, eles tinham que escolher dar voz para aquelas pessoas. Então, pessoas que tinham vozes muito extremas não podiam aparecer na TV. A não ser o Enéas gritando no horário eleitoral para chamar a atenção nos 15 segundos que ele tinha, mas o Enéas não tinha um programa de TV entrevistando ele toda semana para você criar uma familiaridade com o cara e saber quem ele era. Ele tinha 15 segundos para chamar a atenção. Então a TV não dava esse espaço, o rádio não dava esse espaço, o jornal não dava esse espaço, porque eles dependem de reputação. Amanhã ou depois o Enéas entrava por uma lista de terrorista, porque ele queria uma bomba atômica no Brasil, e todo mundo que botou ele para falar estava ferrado. Tinha que responder legalmente por isso. Então é melhor não dar voz para esse cara. Com rede social, esquece isso. A pessoa ganha a voz que ela quer, sem ninguém ter que responder por aquilo. Tá? Então, só para resumir essa primeira entrada da aula aqui, antes da gente ir para o intervalo, essa história das pessoas ficarem distraídas no transporte público, olhando para uma tela, sem prestar atenção no resto, preocupado em trocar mensagem, mandar os zap-zapios, mandar mensagem de áudio, essas coisas, isso sempre foi o natural, isso sempre foi o espontâneo, não vou dizer natural, o espontâneo que a gente fez. Esses meios, TV, rádio e jornal, que foram diferentes. Esses foram meios de broadcast. Por causa da importância que eles tinham, era interessante controlar isso e garantir que a mensagem era unidirecional. Quem eu deixei falar vai mandar essa mensagem. Eu posso não gostar dela, mas é só quem eu deixei falar. O normal, o natural, o comum, o espontâneo é a gente fazer uma outra troca. E é para essa que a gente está voltando agora e é isso que a gente vai ver na segunda metade da aula agora. Tá bom?